No vídeo de hoje temos uma história do personagem Tex, desenhadas pelo mestre Joey Kubert. Tá demais, é depois da vinheta. Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Ricardo do canal Uma Época Inesquecível. Canal esse que tem por objetivo falar de quadrinhos, da cultura pop em geral, dos grandes desenhistas, arte finalistas, roteiristas, de toda essa galera que nos presenteou com grandes clássicos, que perderam por décadas, que é amado por fãs de várias gerações e fazem leitores veteranos produzir conteúdo para vocês. É isso aí. Passando para agradecer a todo mundo que está se inscrevendo, que está resenhando, compartilhando, mandando arte para arte dos inscritos. Muitíssimo obrigado, tá? Depois da vinheta, é lógico, sempre tem aquele quadro maneiro, aquele quadro que não para de crescer para ter sucesso, que é a arte dos inscritos. Então fica ligado aí, tá? É, hoje estamos em 790 inscritos, olha isso, 790. Estamos quase chegando nos 1.000 inscritos. E o que vai acontecer quando chegar nos 1.000 inscritos? Sorteio de 3 artes originais, uma desenhada por mim, uma desenhada por meu amigo Johnny Castro e uma desenhada pelo Oswaldo Ruiz, onde você escolhe o personagem. Seja o personagem da Marvel, da DC ou de outra editora, seja um personagem seu, tá? Fica à vontade para poder, quando fizer o sorteio, dar a sua sugestão de personagem, que nós pegaremos, faremos mais original e faremos um envio para você. Estamos combinados? Então, ajuda na divulgação aí para chegarmos logo, o quanto antes, aos 1.000 inscritos. É isso aí. Também estamos aí na produção do trailer, que eu tive uma reunião com o meu amigo Thiago Facchini, que está produzindo o trailer da 4ª edição do Super Almanac Escapa para o Perigo, e eu vou falar. O trailer está refletindo a grandiosidade que vai ser essa revista, vocês não têm noção. Porque a hora que for lançado vai explodir a cabeça de vocês. É isso aí. Então fiquem ligados. No vídeo de hoje, eu resolvi falar de um personagem aí que é muito querido por fãs, tem uma legião de fãs assim fiéis, né? É incrível, né? Como esse personagem tem uma legião vasta de fãs. Estou falando do personagem Tex. E numa história desenhada por ninguém menos que o mestre Joey Kubert. É a primeira vez que eu estou abordando o mestre Joey Kubert aqui, mas eu tenho bastante material dele, tá? Eu tenho os 3 encadernados do Tarzan e eu realmente pretendo estar abordando aqui no canal, fazendo uma resenha deste magnífico trabalho de Joey Kubert também, que é um mestre. Ele, em poucas linhas, expressa uma elegância, expressa um traço marcante, no caso, né? Pai dos famosos artistas Andy Kubert e Adam Kubert, que fez muito sucesso nos anos 90. Então, assim, a viagem vai estar demais. Então, vamos para a resenha, né? Já garantiu sua cerveja? Já pegou aquele belisco? Vamos nessa, então, que a viagem vai estar demais. Tamo junto. Vamos lá então, galera, vamos desbravar essa fantástica história. É Velho Oeste puro e desenhada por ninguém menos que o mestre Joey Kubert. Cara, como eu sou fã do Joey Kubert. Meu Deus do céu. Vamos começar essa viagem bacana? Tex, o Cavaleiro Solitário. Olha o esplendor de arte do Joey Kubert. A história e roteiro é de Claudio Nisi e a arte é de Joey Kubert. Então todos os desenhos assim, com arte final e tudo, é do nosso mestre, Joey Kubert. E vamos partir para a viagem. Começa a história. E o que é legal de se ver nas histórias do Joey Kubert? Tudo é desenhado. Tudo é desenhado, né? Aqui você vê as moças aqui se banhando, bem naquele clima de Velho Oeste aqui no caso, né?
E as cores são cores leves, no caso, o que ajuda a realçar a arte do mestre, né? E a moça se banhando, já vem um bandido aqui no caso, já desejando ela. E nisso ela começa a se defender e aparecem outras pessoas no cavalo. E são todos amigos desses, são toda uma gangue de bandidos aqui no caso, que começa a atacar a moça. O cachorrinho vem para querer salvar a moça. E nisso, com muita crueldade, com requintes de crueldade, o cara mata o cachorrinho no caso, né? É o Velho Oeste, galera. É o Velho Oeste. Aqui não tinha dó e piedade, não, né? E nisso o pai da menina já tenta socorrer a menina aqui no caso. Já é alvejado pelos bandidos aqui também. E nisso a mãe da menina também é alvejada pelos bandidos aqui no caso, né? Olha a narrativa do Joe Kubert. Olha como, né? Olha que legal isso aqui. Isso aqui, galera, é o tipo de história que você lê num tapa. Por quê? Porque você tem todo um dinamismo. Você tem todo um dinamismo e os balões não são tão carregados no caso, né? Olha essa cena do Joe Kubert. Olha como ele tem o domínio. Então, assim, é uma leitura prazerosa. Olha essa cena. Vamos combinar. Que história fantástica. É Velho Oeste puro aqui no caso, né? E aí os bandidos matam toda a família e tacam fogo na residência deles no caso, né? E nisso já aparece o herói, montado em seu cavalo. E ele percebe que tem uma coisa errada. E nisso, a família que foi morta, o Tex conhecia no caso, né? E ele conhecia toda a família no caso. E nisso, como ele é um ranger no caso, ele já percebe, ele já faz uma leitura que eram 4 pessoas aqui no caso, né? 3 brancos e um índio. E vai começar a sede de vingança, como um bom e velho western, né? Olha aqui o Tex fazendo o enterro da família. Olha essa cena aqui, olha essa cena. Olha essa arte, galera. Vamos combinar. São apenas pequenos traços e ainda assim ele consegue colocar para fora uma elegância sem tamanho. Eu tenho os 3 encadernados do Tarzan de Joe Kubert. Eu pretendo fazer vídeo disso, porque também é um material fantástico. Nisso o Tex cai numa armadilha, o pessoal amarra ele aqui no caso, ele já dá um chute nas regiões baixas dos bandidos aqui e começa-se uma batalha, no caso, o Tex contra os 4 bandidos aqui. E eles conseguem dar uma coronhada na cabeça do Tex, chuta a cabeça dele e faz ele desmaiar, né? E aí eles percebem que se trata de um Ranger. E no que eles percebem que se trata de um Ranger aqui no caso, eles forjam uma morte, né? Eles assustam o cavalo fica agitado a ponto de cair no penhasco, né? O Velho Oeste não tinha... O Velho Oeste era uma coisa assim para que o pessoal não tinha piedade, não. Eles mandavam bala mesmo e era a lei do Oeste, né? E nisso o cavalo cai e eles também jogam o corpo do Tex para forjar a morte dele. Porém, os galhos aqui amortecem um pouco a queda, né? E aqui ele joga o chapéu. Olha essa cena. Então, assim, galera, vamos combinar. Olha a sequência de arte. Isso por si só, eu lembro que eu li todo esse encadernado e a sensação que eu tive,
assim, foi uma experiência muito prazerosa. Foi muito prazeroso porque a história tem uma dinâmica, né? É como se você visse o desenho se movimentar. E aqui o Tex, ele é cuidado por uma pessoa, né? E é um velho acaba salvando ele, cuidando dele aqui no caso, né? E o cavalo do Tex, infelizmente, está morto no caso. E nisso, o Tex começa a se recuperar, né? E o velho começa a ajudar ele aqui no caso, vai levar ele para um rancho e eles vão conversando. Então, assim, esse tipo de HQ é uma HQ que eu recomendo para o bom e velho leitor que gosta de um velho oeste, porque a leitura é super agradável, é uma experiência super agradável que nós temos aqui no caso, né? Os bandidos chegando, atirando no senhorzinho aqui. E assim, o pessoal toca o terror mesmo, né? Toca o terror mesmo. E a arte, além do texto ser bacana, a arte e a sequência de linguagem a sequência de linguagem de narrativa do Joe Kubert é, é um esplendor, é uma obra de arte. E nisso eles atiram para os animais pegarem o senhor aqui no caso, eles chutam a cara do senhor. Então assim, era a lei do oeste no caso, né? Segue-se a história. Aí você vê mais animais mortos. Então você vê que essa gangue aqui toca o terror mesmo, matou a família, matou, eles supostamente quiseram matar o Tex, eles matam aqui esse outro fazendeiro aqui no caso, né? Que demais. E aí segue-se a história. Só que o senhor que eles atiraram consegue estar vivo no caso, né? E ele é um empregado do homem que salvou o Tex, no caso, né? E o Tex fala, você vai pagar por essa, Frank Barrett. Segue essa história. Olha a arte do Sr. Kubert. Olha a narrativa, olha as cenas da pessoa sentada, puxando o seu charuto aqui no caso, né? Os diálogos aqui. Que esplendor de arte, galera. Olha a cidade aqui, no caso, representada por Joe Kubert. É puro western isso aqui. É puro western. Eu lembro, eu vendo isso daqui, eu lembro muito, eu sou da época, né, que... olha eles aqui no bar, aqui no caso. Eu sou da época que se passava muito o Bang Bang Italiana na TV Record. E eu assistia direto com meu pai, o Trinity, sabe? Todos esses filmes, né? Esses filmes espaguete, no caso. É fantástico. E aqui o Tex já começa uma luta contra o dono do bar, aqui no caso, né? E aí o pessoal parte para cima do Tex e o Tex começa a soltar o sarrafo em todo mundo aqui no caso, né? Pega uma cadeirada, o cara atira e o cara vai atirando ele. E aí o Tex consegue se safar. Enquanto isso tem um cara lá em cima, ele atira, pega de raspão no Tex, a ponto de não atingir, e começa o tiroteio aqui no caso. E nisso o homem que estava no quarto com uma mulher, acredito eu que seja uma prostituta, ele sai pela janela e foge no seu cavalo. Segue-se a história. O Tex é preso. E aí o bandido, ele chega aqui nesse rancho aqui no caso. Olha como o Sr. Joe Kubert dá personalidade ao personagem, né? Olha que domínio. É difícil você ver isso hoje, essa linguagem da pessoa fumando, da pessoa tomando um drink aqui no caso, né? Os desenhistas não usam mais tanto isso.
Até o Wolverine, né, deixou de fumar, no caso, né, por conta de ser disso ser uma má influência. O que eu acho uma besteira, porque desde moleque eu li a história do Wolverine e isso nunca me fez ter interesse por cigarro, no caso, né? Você só deixou de colocar uma personalidade nele. E aí, no caso, o Tex aparece para os bandidos e começa um tiroteio, no caso, né? Olha, é, olha a sequência gráfica do Sr. Joe Kubert. Olha que show de bola. Olha como em traços simples ele consegue expressar uma arte primorosa, coisa de mestre. Isso aqui, galera, é coisa de mestre. Segue-se a história. O Tex vai cuidando de um por um. Encontra os amigos dele. E aí, o senhor aqui, ele pergunta como o Tex fugiu, no caso, como pode ter sido tão ingênuo, no caso. E segue-se a história. Aqui a gangue vai se reunindo de novo. E o Tex aparece, dando uma coronhada no bandido, desmaiando. E aqui a prova da genialidade do Sr. Kubert. Ele descendo, o homem desacordado pela corda, abaixando, descendo pela corda e carregando ele no braço. Fantástico. Segue-se a história. Ele começa a interrogar e aí o Tex começa a interrogar o bandido. Ele fala que não é dano duro, então começamos mal. Olha isso. Fantástico. Galera, é como eu falei antes, para o bom e velho amante de uma história de Velho Oeste, isso aqui é um prato cheio. Aliás, vamos combinar, né? O Tex tem uma galeria, tem o seu público que é fiel. E é incrível como o Tex tem uma legião de fãs enorme. Fãs assim que eu fui em sebos aqui no caso, né? Eu fui em sebos aqui no caso e a moça fala que toda hora tem uma procura por revistas do Tex. É fantástico isso aqui. Eu confesso que eu não conhecia muitas histórias do Tex. Eu já li algumas edições, entendeu? Mas o que me fez ter essa foi o trabalho do Sr. Joe Kubert. Olha as carroças aqui. Olha os cavalos. O trabalho do Sr. Joe Kubert. Tudo que puder sair do Sr. Kubert eu vou procurar sempre ter. Porque assim, galera, o Joe Kubert está entre os grandes. Está entre os deuses dos desenhistas dos quadrinhos, no caso. Né? Eu prometo a vocês, eu vou abordar mais os trabalhos do Sr. Joe Kubert aqui nesse canal. Como eu falei, eu tenho, olha isso aqui, eu tenho a série do Tarzan Joe Kubert. Não só o Tarzan Joe Kubert, mas como o Tarzan também de Who's Money, né? Que eu pretendo também estar abordando aqui. A sequência aqui é incrível como o Joe Kubert ele consegue dar uma personalidade, você consegue ver rostos diferentes aqui nos personagens, no caso. E nisso, o homem que matou a menina no começo da história já começa a provocar uma briga com o noivo da moça. E ele vai batendo, vai batendo, vai batendo, né? E até que chega num ponto que ele pega, joga o cara para fora, né? E ele humilha o noivo da moça, ele humilha o rapaz, né? Na frente da sua noiva, no caso, né? E nisso vai chegando o Tex com a sua montaria aqui bem
bem delineada, bem desenhada. Olha a propriedade com que o Tex, com que o Joey Kubert desenha as montarias aqui. A delegacia aqui no caso, né? E nisso, o homem que apanhou do bandido vai buscar por vingança aqui no caso. Né? Galera, desenhar uma carruagem não é uma tarefa fácil. Eu fui me aventurar a desenhar uma, consegui desenhar, gostei do resultado, porém, assim, eu não vou mentir para vocês, deu trabalho. Deu trabalho, mas foi ao mesmo tempo prazeroso. Eu vou mostrar para vocês aqui. Olha aqui, galera. Olha isso. Tá vendo? Só abrindo um pequeno parênteses aqui nessa arte que eu fiz. Dessa montaria aqui, da carruagem com os cavalos. Aqui ficou preservado no lápis. Mas segue essa história, o rapaz volta com sede de vingança aqui no caso. E nisso, não é o rapaz, é o xerife. E nisso o bandido consegue ser mais rápido que o xerife atirando nas pernas dele aqui no caso. E aí, o Tex fica sob alerta aqui no caso, recebe uma coronhada pelas costas e cai desmaiado. Aí os bandidos capturam a moça aqui no caso e seguem partida. Como é fantástico o trabalho aqui do Joey Kubert, a forma de linguagem dele, como a câmera, é incrível como a câmera se movimenta aqui no caso, né? E eu vou falar, apesar de ser uma história comprida, você lê isso num tapa. Eu posso garantir para vocês que você consegue ler isso num tapa. Segue a história. Aqui a moça como refém, né? O cara já dando a entender que vai abusar dela, já começa a bater nela aqui no caso, né? As histórias não tinham mimimi, era a história do Velho Oeste mesmo no caso, né? E segue-se a história, segue-se a narrativa. O Tex preparando uma emboscada. E chega no ponto que ele consegue emboscar o bandido, ó. Ele soca a pessoa e ele vai pegando um por um. Olha isso. Já mete uma coronhada na cabeça do bandido. E na hora que ele vai libertar a moça, o cara aparece armado e começa um tiroteio entre ele e o Tex aqui no caso. E nisso o rapaz, o noivo dela, aparece para salvar ela aqui no caso. Eu acho que eu pulei uma página aqui. Não podia pular essa página, né? E aí segue-se o tiroteio e o Tex acaba acertando com 3 balaços aqui o bandido que cai morto aqui no chão. Aqui é um bar abandonado, né? E agora sim eles conseguem se recuperar. Seguimos adiante com as histórias, né? O Tex falando que já pegou 2, ainda faltam os outros 2 aqui no caso, né? Os outros 2 bandidos aqui que falta para o Tex poder completar sua vingança, né? E aqui os noivos agradecendo o Tex no caso, e o Tex se despedindo dos noivos. Começa-se outra história e o Tex atrás dos bandidos que restam aqui no caso. Como eu falei, o Tex conversando com o xerife aqui. Como eu falei, ainda a linguagem de narrativa do Sr. Kubert, o domínio do traço, porque ele consegue, em poucas linhas, extrair uma elegância no seu traço, que é fabulosa. É demais. Olha como ele desenha uma senhora gorda aqui no caso. Olha como ele desenha o velho, né? Isso aqui, galera, assim, é de uma propriedade semi-igual, porque você vê o rosto de uma mulher, de uma senhora mais gorda, você vê um rosto do velho aqui no caso. Olha isso aqui. É fantástico. É um esplendor de arte.
segue essas histórias. Aqui o xerife com uma moça, o homem com uma moça aqui no caso, e o xerife indo conversar com ele. Que, por sinal, é um dos bandidos que matou aquela família no começo da história. Sequência, mais uma vez, uma brilhante sequência de narrativa. Segue-se a história. Eu vou folheando um pouco mais rápido, porque são muitas páginas, são mais de 200 páginas que tem esse encadernado. Mas aqui o Tex já acha o bandido aqui no caso. E olha que bacana, o bandido atirando aqui, querendo pular pela janela. O Tex acertando a perna dele. E ele pulando da janela, se arrebentando todo aqui no caso. Só que na verdade ele está preparando uma armadilha. Mas o Tex não cai. E nisso o Tex rende o vilão aqui no caso. E quando o xerife está para atirar no Tex, o Tex consegue se abaixar e ele acaba atingindo o seu aliado aqui no caso, os bandidos. E ele morre na hora e o Tex acaba matando o xerife também no caso, né? O terceiro assassino também pagou a conta. Tenho que ir embora antes que chegue alguém. Esse rumor descobre uns cadáveres, vamos. E o Tex parte para sua missão em busca do último assassino da família dos amigos dele. E aparece o Tex andando no deserto com seu cavalo, seu cantil vazio de água aqui no caso. E aqui você vê como a linguagem do Joe Kubert é fantástica, né? O sol escaldante do deserto. E no que ele está andando, ele já acha um poço d'água aqui no caso. E aí ele se esbalda, né? Ele, o cavalo dele, tomam água, tudo, né? E aí ele percebe que tem alguém em dificuldades aqui no caso. E no que tem alguém com dificuldade, ele encontra um índio aqui no caso, né? Um jovem índio, preso, né? Preso por alguns bandidos aqui. E você vê que os bandidos aqui são bem caracterizados pelo Joe Kubert. E segue essa história. Talvez eles deixem um menino, né? Eles pretendem escalpelar o menino no caso, né? E eles vão fazendo as coisas com requintes de tortura no caso. E nisso o Tex já atira na faca do bandido. Eles abrem fogo contra o Tex. E segue essa batalha. Eles libertam o menino aqui. O menino vem pra cá. E os bandidos começam a conversar com o Tex, no caso. Nisso eles já viram um homem morto. E segue-se a história. E nisso o Tex ele consegue salvar o menino. Ele pede para o menino não ter medo. Olha a arte do Joe Kubert aqui. Olha a imponência do traço em poucas linhas. Como ele consegue fazer uma obra de arte. Fantástico isso. Olha essa arte. Olha esse desenho. Olha que primor de arte. E nisso o Tex, ele já, como um bom ranger, ele já caça um coelho, começa a comer o coelho aqui no caso. Ele oferece para o menino, que o menino está meio desconfiado dele, mas o menino também tem fome aqui no caso, né? Está com fome, pega um pedaço aqui no caso. E não tenha medo, né? E nisso, o menino índio começa a conversar com o Tex, eles começam a ficar mais próximos aqui no caso, né? E o menino leva o Tex para a aldeia dele aqui no caso, né? Com uma boa e velha história de oeste, tem os índios aqui no caso, né? Isso me faz lembrar muito, né? Quando eu brincava com o meu Forte Apache da Gulliver, né? Quantas aventuras que eu não fiz com o meu Forte Apache da Gulliver, né? Tem o vídeo do canal, né? Que eu fiz do Forte Apache do Gulliver, dos hominhos da Gulliver no caso.
E nisso, o Tex estava procurando o último bandido da gangue, que era um índio, que é esse aqui, né? Que é esse aqui. E nisso ele já aponta a arma pro Tex, né? Nisso ele é repreendido aqui pelo chefe, aqui no caso, né? Prendam Jaco e tirem suas armas, aqui no caso. E esse velho Apache aqui é pai do bandido, né? E nisso, você pergunta por quê? Cometi muitos erros na minha vida de pai e de chefe. Mas não vou cometer o erro de esquecer a honra, coisa que você já perdeu há muito tempo, né? Então, eles propõem uma batalha mano a mano entre o índio e o Tex, né? E aí começa-se uma luta, né? Eles fincam as suas facas, eles correm e já começa a luta entre o índio e o Tex aqui no caso. Esplendor de história, esplendor de arte. Ele já ataca aqui o Tex consegue se desvencilhar. Segue-se a batalha, o índio trapaceia jogando a poeira na cara do Tex. Olha isso, que sequência. Mas o Tex ele é mais forte e consegue sobrepujar o inimigo aqui no caso. Ele pisa na faca, levanta. O que vai fazer? Agora o Tex faz ele soltar a faca aqui no caso. E aí eu não preciso da faca. O que vai fazer? Vamos continuar de mãos limpas, sem a faca. E o Tex já começa a espancar o bandido. Olha a sequência. E isso é bacana. Olha que legal isso aqui. Você percebe que você tem uma sequência de movimento. Você vê o Tex socando o abdômen do índio e já com o braço preparado já solta a outra. E aqui com o braço preparado já solta o outro. Olha que sequência, é quase como se movimentasse. Então você percebe a preocupação que o Sr. Joey Kubert tem em fazer uma sequência de uma sequência narrativa de acordo. Porque alguns desenhistas, eles cometem o erro de fazer uma batalha, de repente o cara está por cima, no quadro seguinte já está por baixo, né? Uma coisa que não tem muito nexo. E o Joey Kubert se preocupa com a sequência, né? E nisso aqui, ele já está caído e o índio já vê a faca do lado dele aqui no caso, né? Já sabe o que vai acontecer. E no que sabe o que vai acontecer, ele já pega a faca e quando ele tá para matar o Tex, ele leva uma flechada nas costas e quem atirou a flecha foi o menino que ele salvou. O menino Apache que ele salvou. E aí ele pergunta, por que fez isso, garoto? Ele atacou você à traição. Jaco matou minha irmã, queria o seu amor, mas ela rejeitou e Jaco a matou, né? E você sabia disso? Não, gado da noite. A irmã de Choca foi encontrada fora da aldeia com um ferimento de faca no peito, mas ninguém soube quem tinha sido. Choca você diz o que diz? Sim, Taxá, eu vi tudo naquela noite. E por que nunca disse nada? Choca era só uma criança. Quem ia acreditar? Né? Vem aqui, lobinho ferido. Ai, meu Deus do céu. Vem aqui, lobinho ferido. Hoje Tasha perdeu um filho, mas ganhou o outro. E olha que legal, que sequência. E nisso, terminamos mais uma história. E aí nisso, o Tex ele volta, né? Para a família que foi morta no começo, né? E fala que conseguiu se vingar. E agora pode voltar para casa. Que história, que arte. Aqui temos os autores. Gianluigi Bonelli, Aurélio Gallepini, Cláudio Nisi e o nosso querido Joey Kubert. Que história fantástica. Olha essa arte. Bela guarda. É isso aí, galera. E aí, curtiram o vídeo? Demais, né? Nossa Senhora! É incrível, né? Você pega um encadernado, né, com mais de 200 páginas,
E você pensa, nossa, vai ser uma leitura. Não, você é uma leitura que flui. É incrível a dinâmica da história, no caso. É prazeroso pelo lance do domínio de narrativa que o Sr. Joe Kubert tem. Então, o deslizar do olhar nas páginas se torna prazeroso e tem uma certa agilidade, porque os desenhos em si já contam a história, entendeu? Lógico, tem o texto, tem o roteiro, parabenizar o roteirista com certeza, mas, assim, o domínio da arte de contar uma história em quadrinhos e colocar o texto na hora certa, às vezes flui mais. Porque nas histórias antigas havia assim, muitos textos, no caso. Né? Às vezes você tinha um balão, onde um personagem estava dando um soco no outro, e nisso tinha uma fala gigante, no caso. Né? Então aquilo travava um pouco a leitura. Né? Então a gente percebe que nesse encadernado a fluidez da leitura é dinâmica. Então, por não ter tantos diálogos e a narrativa ser muito bem feita, é como se você visse os personagens se animando, como se tivesse em movimento no caso, né? Pelo menos para mim é o que passou e tipo assim, folhear uma história desenhada por Joe Kubert para mim que sou um leitor, é um prazer imensurável no caso, né? Vamos combinar. Então espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Mas agora vamos para aquele quadro bacana, aquele quadro show de bola, que todo mundo ama, que não para de crescer, que é a arte dos escritos. É isso aí. Vamos nessa então. E na arte dos escritos de hoje, temos mais uma vez a presença desse cara que ele me bombardeia, né? Ele é como se pegasse um ventilador e me bombardeia de artes aqui. Isso eu acho isso o máximo, né? Acho muito bacana, pelo contrário, eu acho muito show de bola. Isso é um sinal de uma confiança que ele tem no canal. Então, eu tive muita honra, cara. Libertando vivamente ao caminho maravilhoso, grande, da vista da cadeia dele, é pensar que está bom, então isso, eu quero colocar o vídeo se eu vou poder revista que está para eu preciso participou do concurso Sua Arte na Escapa do Perigo. Então ele recebeu as revistas aí e mandou um vídeo. Então vamos conferir o recebimento das revistas? Dá uma conferida aí. Vamos conhecer o nosso querido amigo Berg Gomes. Aí, boa noite, Ricardo. Aqui é Berg Gomes, aqui de Pernambuco. Recebi as HQ do Escape para o Perigo. Aí chegaram hoje à tarde. Olha aqui, Escape para o Perigo. 3 exemplares. Número 1, a número 2 e a número 3. Também o cardzinho, né? Pôster. Obrigado aí, Ricardo, a Johnny Castro. Gostei muito das HQ. Também tô terminando aqui o desenho. Vou mandar pros artes dos escritos. Tô quase finalizando. Entendeu? Finalizando aqui a nave do Nick Fury. Entendeu? Falta agora só pintar, dar os acabamentos finais. Eu agradeço muito pelo envio da HQ do Escape para o Perigo. E também participar a galera aí do Catarse, né? Catarse da HQ número 4 do Escape para o Perigo. Eu agradeço muito o envio. Chegaram hoje à tarde, aí eu vou começar a ler, ver os traços dos desenhos. Muito bacana, cara. Gostei muito dessas HQ aí. Tava dando uma olhada nos desenhos.
É muito interessante os traços. Os traços do desenho da HQ. Gostei muito. Obrigado aí, valeu aí. Aí eu vou enviar depois para o artigos escritos, a nave de Milk Freak, terminar, finalizar, começar a pintar. Tá fazendo os últimos retoques. Eu agradeço muito. E também aqui na terrinha, aqui no Pernambuco, aqui, a terra do doce aqui da Tambaú. Aí eu espero vocês lá, aqui, né? Um dia vim aqui no Pernambuco, conhecer a nossa cultura e a terra do doce, a Tambaú. Experimentar aqui. Aqui é uma cidade bem pacata, bem acolhedora. E valeu aí, tamo junto. Obrigado, Bergs. Obrigado pela confiança. Obrigado pelo envio. Obrigado pela parceria. Somente agradecer. Muitíssimo obrigado. E agora sim, vamos conferir mais uma galeria de artes desse grande artista. Vamos nessa. É isso aí. Mais uma vez agradecendo o Berg pelo envio, tá? Muitíssimo obrigado. E é aquilo, sempre que quiser mandar arte, pode mandar que vai ser sempre uma grande satisfação tá divulgando seu trabalho. Para você que desenha, para você que gosta de desenhar, que de repente quer ver a sua arte publicada aqui no canal, ou como forma de divulgação, como forma de incentivo, manda nos e-mails que eu vou deixar aqui escrito agora, beleza? Vamos nessa. Se você quiser conhecer o trabalho, ficar por dentro do trabalho da quarta edição do Super Almanac Escapa do Perigo, entra nas páginas do Instagram, @escaparperigo. Tem também a minha página pessoal, @BlackInceptor, e você vai ficar por dentro das produções. Também tem a página do nosso amigo Johnny Castro, que você vai ver um monte de arte, muito conteúdo bacana. Então, entra na página do nosso amigo Johnny Castro, @Johnny Castro Comics, que vai estar demais, né? É isso aí. Então, galera, relembrando, 1.000 inscritos, sorteio de 3 artes. Ah, e lembrei também, um saquinho de hominho do Pepsi da Agulha, tá? Então, eu esqueci. Então fica aí o lembrete também, no caso, puxãozinho de orelha, tá certo? E também, galera, se você que está pulando agora, gostou do conteúdo, achou bacana, puxa, vai lá, se inscreve, compartilha, comenta, dá uma engajada aí para a gente poder continuar crescendo e levando conteúdo para vocês. Eu sempre procuro fazer um conteúdo bacana, diferenciado, abordar um artista que todo mundo gosta, que todo mundo ama, mas que não é tão falado nos canais em geral, tá certo? Então, para você que veio até aqui, ficou até aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tamo junto sempre. Valeu!